Criança, né? Muitas das vezes a gente acha que é bobeira de criança. Eu chorava, espero que você esteja super bem. Mais um vídeo aqui que eu quero falar com vocês, que foi um tema assim que o Senhor me deu, né? Que eu fui curada enquanto corria. Eu tive fazendo outro vídeo aqui falando sobre dirigir sem NH e acabei me dando esse flash para gravar esse vídeo, então eu estou aqui gravando para vocês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo então. Eu, quando eu era criança, eu chorava, eu não gostava de ter uma pessoa com o nome Yasmin. Eu sou do Espírito Santo e quando eu ia pra praia, eu chegava na praia, sempre tinha alguém chamado Yasmin. Eu emburrava, eu ficava chateada. Eu não gostava. É como se me diminuíssem, né? Tipo assim, tem outro igual a mim. E eu não gostava, eu ficava muito incomodada. Se, soubesse, eu tenho uma prima Yasmin. Eu não gostava. Você é Yasmin? Eu tenho uma fulana também que é Yasmin. Então eu não me sentia única. Eu sentia que tinha alguém igual a mim. Até eu entender a minha identidade de filha. Que sim, eu sou única, ninguém tem um tom de pele, ninguém tem a mesma textura de cabelo, ninguém tem o meu DNA que o Senhor estabeleceu em mim. E aí eu quis trazer esse vídeo hoje para vocês, né? Porque talvez é uma bobeira. Hoje eu falo, gente, que bobeira. Mas era uma ferida aberta. Eu não sabia qual era a minha identidade, eu não me sentia única, exclusiva e especial. E talvez você se sinta assim. Então hoje eu quero trazer essa história para você, né? Que é uma história legal, engraçada, que para mim foi muito forte. Então, no ano passado, eu me inscrevi numa corrida aqui na cidade onde eu moro e foi maravilhoso. Chegando lá, eu não conhecia ninguém, porque eu sou caruda mesmo. Onde eu chego mesmo e faço amizade, converso com as pessoas, eu tenho muita facilidade. E aí eu cheguei lá e fiquei sabendo que podia correr de dupla. E aí, eu e algumas amigas, né, tinha já combinado que ia fazer essa corrida, que a gente ia se encontrar lá. Uma ficou doente, a outra acabou indo trabalhar. Aconteceu N coisas. Eu falei, ok, eu vou. Eu paguei, né, que eu sou daquelas loucas que paga pra correr? Sim. Eu paguei pra ir e chegando lá. Fui muito bem recebida, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Chegando lá, eu vi que tinha a possibilidade de correr em duplas, que ia ter troféu até o terceiro lugar, correndo em duplas. E aí eu fiquei naquela, falei assim, meu Deus do céu, correr em dupla, nunca vi, né, e tal. E aí eu tava lá, assim, me preparando, meia sem graça, e aí eu vi uma menina descosta, e ela tava com uma camisa com o nome Yasmin. O meu Yasmin é com Y e com N no final, o dela é com I e com M no final, mas eu vi Yasmin. E eu falei, nossa, seria legal correr duas Yasmin. Que legal, uma dupla, né? Duas Yasmin. E aí eu fui, chamei ela, falei assim, olha e tal, a gente pode correr junto? Ela falou, pode, você faz? Eu falei, eu faço assim, então, eu já cheguei em quarto lugar e nunca ganhei corrida assim. Eu queria muito ganhar, né? Eu nunca ganhei corrida assim. Ela falou, então bora, bora. A gente fez a nossa inscrição, duas Yasmin ali, começamos a correr. E aí eu correndo, correndo. E porque eu sempre chegava no quarto ou no quinto lugar, eu ficava chateada. Eu sentia muita dor. Eu acabava concentrando na minha dor e ali não conseguia trabalhar na minha mente, né, para correr mais um pouco e chegar. Ficava muito contrariada. E aí eu entendi que esse dia era um dia que o Senhor tinha preparado para mim. Era uma corrida de cura. E eu sem entender, claro que isso depois eu fui juntando as peças depois. Eu fui correr com ela e nós correndo ali e eu motivando ela. Bora, Yasmin, bora, vamos, nós vai ganhar. Você vai ver, nós já tá lá no pódio, a gente vai estar lá no pódio. E eu incentivando ela e ela, Yasmin, pelo amor de Deus, não, vamos, bora, 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 bora. Quando a gente chegou, a gente foi a dupla, chegou em terceiro lugar. Nós subimos no pódio. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu queria tanto. E pra mim significou muito, né? Eu e Yasmin, ter outra Yasmin, nós duas não pode. A gente deu entrevista lá, foi muito engraçado. A gente tirou fotos juntas, foi maravilhoso. Mas aí nesse dia eu entendi que eu fui ferida por mulheres, eu já feri muitas mulheres. Mas hoje eu entendo que o meu chamado é motivar mulheres. Gente, enquanto eu corria, eu não lembrei da minha dor. Enquanto eu incentivava ela, enquanto eu motivava ela, eu não lembrei da minha dor. Aquilo pra mim me dava gás pra correr mais ainda. E ela, Yasmin, não tô dando conta. Não, você dá conta, você é top, você é maravilhosa, você vai conseguir, a gente vai estar lá em cima, a gente vai tirar foto, a gente vai tomar um café da manhã. Enquanto eu borbulhava, incentivando ela, né, empurrando ela, vamos embora, e puxava ela, eu esqueci da minha dor. E ali eu vi que eu fui curada. Não só curada em relação a não olhar para minha dor física, porque quem corre sabe, né? O tanto que dói. Mas eu fui curada
num aspecto de que existem outras Yasmins, mas eu sou única, eu sou exclusiva. Todo mundo fala, ai, você é o alecrim dourado. Gente, me desculpa, mas eu tenho um pai lindo, maravilhoso, cheiroso, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele te fez única. Então hoje eu quero trazer isso para você. Eu fui curada numa corrida de rua nesse aspecto. Aquele dia foi muito especial para mim. Depois eu fui para a igreja e o Senhor usou o pastor, né, para derramar a profecia sobre a minha vida. Foi assim, pau, estrondosamente maravilhoso. Mas o que eu quero te trazer aqui hoje é que talvez você tenha feridas abertas, que pessoas falam, ai, nada a ver, bobeira. Nossa, nada a ver, que bobeira. Nossa, ai, ai, você é muito sem graça. Nossa, por causa disso, uma coisinha tão pequena. Mas só você sabe onde que dói. Só você sabe onde que sangra. E o Senhor, Ele é um Pai todo-poderoso. Não importa se é um arranhãozinho no joelho. Não importa se é aquele cortezinho pequenininho na mão que as pessoas falam, nossa, isso nem dói, ah, deixa isso pra lá. Não importa se você bateu o dedinho mindinho na quina de um móvel. Não importa qual é a sua dor. Claro que eu estou trazendo isso para um contexto emocional. O Senhor, Ele pode te curar. Se você estiver aberta, se você estiver disponível para ser curada, Ele pode te curar, porque Ele é um Deus do impossível. Assim como eu, em pleno domingo de manhã, fui correr, decidi, né, fazer parte daquele grupo de mulheres loucas que acordam cedo e vão correr de manhã, porque é maravilhoso, gente. Eu estava ali. Talvez se eu não tivesse acordado cedo e não tivesse o compromisso de estar ali aquele dia, talvez até hoje eu ia ter essa ferida aberta. Então hoje eu quero te encorajar a olhar para dentro de si e ver, talvez o que é bobo para o outro, para você é doloroso. Talvez o que é nada a ver para o outro, para você tem muita importância. E eu quero te dizer, não importa qual é um pedacinho da sua dor, qual é o tamanho da sua ferida. Para o Senhor é importante, Ele quer te curar. Sabe aquele pai, né, que o filho machuca pequenininho e fala, ai mãe, dói, ai pai, dói, vamos dar um beijinho que passa. Talvez você precise somente de um beijinho, de uma atenção, de um colo do pai. Então hoje eu quero te dizer que Ele é um pai que se importa por cada detalhe, por cada bobeirinha. Ele é um pai que talvez você pense assim, nossa, que vontade de comer um doce, um chocolate e uma pessoa vem e te dá. Então hoje eu quero te encorajar, né, a olhar para dentro de si, ver qual é a sua necessidade, ver qual é a sua dor, ver o que importa para você, importa para Ele. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus, um Pai todo-poderoso. É aquilo que eu sempre falo, né? Se nós sendo mãe, sendo filhas, né? Sendo pessoas, sendo humanos, se uma pessoa fala que está com vontade de comer alguma coisa, você se esforça tanto para fazer. Imagine o nosso Deus, que Ele é um todo-poderoso. Ele é um majestoso, Ele é o único, Ele é o fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o estrondoso, lindo e cheiroso. Eu sou apaixonada por esse Deus. Então, que você possa, né, olhar para dentro de si e entender realmente o que precisa de ser mudado, o que precisa de ser curado, o que precisa de ser direcionado por Ele. Ele está de braços abertos para te receber. Então, que você possa olhar para dentro de si, que você possa se autorresponsabilizar, que você possa se autoconscientizar. Eu achava que era uma bobeira, né? Porque todo mundo fala, ai, que bobeira, nossa, ai, que sem graça, ai, que chata, que cri-cri. Realmente eu sou. E Deus, ele me aceita assim. E o que eu tiver que mudar, ele me molda. O que eu tiver que melhorar, ele me ajuda. O que eu tiver, né, que olhar para dentro de mim e ser curada, ele me cura. Então hoje eu quero te encorajar, olhe para dentro de si, arrume o que tiver que arrumar, peça ajuda ao Consolador Espírito Santo, peça ajuda a Jesus, porque ele é o único que é capaz de nos mudar. Não mude pelo outro, né? Porque eu achei que isso nem era uma coisa que eu precisava de ser curada, eu achei que isso era uma bobeira. Porque os outros me taxavam como boba, chata, cri-cri. Ah, pronto, o nome é dela e ninguém pode ter. Mas era isso que eu sentia. Que o nome era meu e ninguém podia ter. Mas o nome pode ser várias Marias, várias Anas, mas Yasmin, com DNA, com esse cabelo, com essa cor de pele, somente eu existo. Então não é sobre o nome, não é sobre o nome, mas é sobre a nossa essência. Então, aquilo que você é, você não precisa de mudar, você não precisa de se fazer nova. Jesus, ele pega esse vasinho que está aí rachado e que ele cura, e ele restaura, e ele molda. Então, que você possa entender quem você é
em Jesus. Que você possa entender que você tem a sua história, a sua essência, a sua chatice, o seu cri-cri-cri, o Senhor, Ele pode, né? Ele é poderoso para transformar maldições em bênção. Ele é especialista em mudar a nossa história. Ele muda a nossa história, ele transforma maldição em bênção, mas ele não muda você. A sua essência foi ele que colocou, o seu temperamento foi ele que colocou. Então, ele pode, se você permitir. Jesus, ele não é invasivo. Ele não chega arrebentando a boca do balão. Ele é educado. Ele é sensível. Então, que você possa, né, ter essa sensibilidade aguçada para chegar aos pés de Jesus e reconhecer que você não é nada e nem ninguém sem ele. Então, é essa mensagem que eu tenho hoje para o seu coração. Corra para os pés de Jesus para que você possa ser curada. Talvez, né, nessa corrida para os pés de Jesus, ele derrama a cura sobre você. Então, que você seja uma mulher, né, que reconheça que você não é nada sem ele. Eu espero que esse vídeo toque ao seu coração, que esse vídeo faça sentido para você e que você possa olhar muito mais além e refletir naquilo que você realmente precisa de melhorar. Então é isso, minha linda. Essa é a mensagem de hoje. Eu desejo paz, prosperidade sobre a sua vida. E eu quero te dizer algo. Crescer dói, mas permanecer pequena dói ainda mais. Então que você consiga, né, se voltar realmente para os pés de Jesus. Talvez não seja fácil na sua realidade, mas aonde você estiver, clame o nome dele. Se você não puder falar, você escreve. Se você não puder escrever, você ouve. Se você não puder ouvir, você enxergue. Mas que o seu coração pulse de vontade de adorar esse Deus. Lindo e maravilhoso. Então é isso. Minha linda e esplêndida. Eu espero que essa mensagem realmente vá de encontro ao seu coração. Um beijo e até o próximo vídeo.